Como é que foi a coletiva, Ari? Ontem, a terceira delegacia de polícia lá na hora exata em que este José Felipe Tugnoli, de 19 anos, chegou na delegacia já preso. Os agentes, né? Ele é um morador do Sudoeste, esse maior de idade que participou desse crime, foi na verdade a pessoa que desferiu esses golpes de faca contra o Gabriel, e ele chegou preso, não falou com a imprensa, né? Depois da prisão na terceira DP, ele foi levado para a 5ª delegacia de polícia na área central e depois levado para a carceragem da Polícia Civil. Esse maior de idade, ele confessou o crime. De acordo com o delegado Douglas Fernandes, responsável pelo caso, não esboçou qualquer tipo de arrependimento, mas disse que de fato isso aconteceu, que foi um crime de oportunidade e que eles estavam ali, viram no Gabriel talvez uma potencial vítima e foram atrás do celular e do dinheiro que poderia estar com ele. Na coletiva de imprensa foi justamente isso que os dois delegados explicaram para nós que aconteceu, né? Houve ao longo do dia uma especulação se esse caso se trataria de uma tentativa de latrocínio, que é um roubo seguido de morte, ou de uma tentativa de homicídio, né? Até por conta do trabalho que o Gabriel desenvolve investigativo, de denúncia, enfim. Tudo isso ficou aí meio que no ar, as pessoas especulando o que poderia ter acontecido, mas o delegado esclareceu que a polícia já descartou a hipótese de tentativa de homicídio e trabalha com a hipótese de tentativa de latrocínio. E é por esse crime que tanto o maior de idade quanto o menor irão responder, então, a partir de agora. A dinâmica foi a seguinte: essa dupla, de acordo com a polícia, de acordo com o que foi dito ontem na coletiva, estava ali transitando pela região do Sudoeste. O maior de idade, inclusive, mora no Sudoeste e o menor de idade mora na região do Cruzeiro. Eles estavam fazendo uso de drogas e aí, num dado momento, resolveram fazer esse assalto. Viram o Gabriel caminhando ali pelo Sudoeste por volta das 11h30 da noite e resolveram ir para cima dele, tentar tomar os pertences que estavam com ele. Eles, inclusive, a gente sabe já de toda a história, né, a violência com que agiram, deram pelo menos 10 facadas no Gabriel e levaram o celular e a carteira da vítima. No meio do caminho, Nicole, eles olharam para aquele celular e perceberam que era um celular de última geração, que talvez poderia levar, inclusive, ao paradeiro deles, poderia ter aquela localização pelo celular, e eles resolveram abandonar o aparelho no meio do caminho. Com relação à carteira, eles pegaram a quantia de R$250 que estava dentro dela e depois também abandonaram a carteira no meio do caminho, tanto que a carteira já foi encontrada na madrugada de ontem e durante a manhã o celular foi encontrado por alguns vizinhos. Depois disso, eles fugiram. Foi justamente o momento em que o Gabriel pediu ajuda e começou ali a ser socorrido. Essas duas pessoas, tanto o maior quanto o menor de idade, não tinham passagens pela polícia. O menor, ele tem 17 anos, de acordo com o delegado, foi ouvido em depoimento, demonstrou, disse que está muito arrependido, chorou, disse que não entendia muito bem, não entendeu muito bem qual que era a proposta, mas que não imaginava que esse assalto seria feito com tanta violência. E esse menor de idade foi levado para a delegacia da criança e do adolescente. Situação dos dois agora. Tanto o maior quanto o menor estão esperando a audiência de custódia, que deve definir se eles respondem ao processo pelo crime em liberdade ou não. A audiência do menor de idade deve acontecer logo mais às 2h da tarde. Essa é a expectativa e a informação que foi confirmada pela defesa dele. E a do maior de idade deve acontecer somente na segunda-feira. Só depois dessas audiências a gente vai saber se eles vão ficar aí soltos, né, respondendo ao processo em liberdade, ou se não, se eles responderão então presos, né, que é justamente a expectativa da polícia, viu? A polícia disse que então espera que eles permaneçam detidos enquanto respondem a esse processo. E houve um fato, Nicole, muito curioso. Eu disse que a prisão do maior de idade se deu pela polícia, né? Ontem, no finzinho da noite, ele chegou na delegacia já detido, mas a prisão do menor aconteceu de uma forma que eu diria até bizarra. Aconteceu o seguinte: ele, durante o momento do crime, acabou se
se ferindo. O maior de idade, que desferia os golpes de faca contra o Gabriel, acabou atingindo também o comparsa, que era o menor de idade. Ele se feriu na perna, viu, Nicole, e acabou procurando a polícia junto com um familiar para poder dizer que tinha sido vítima de um assalto. A história não era essa, a polícia começou a encontrar uma série de contradições e chegou à conclusão que não tinha nada disso e que ele era, na verdade, o autor do crime do Gabriel. A gente tem um trechinho dessa coletiva de ontem para quem está em casa a acompanhar. Vamos rodar para vocês ouvirem. Nós, assim que tomamos conhecimento do crime, deslocamos aqui para a região do fato. De pronto já foi localizado a faca utilizada no crime. Foram recolhidas imagens no local que de fato identificaram dois suspeitos, dois agressores. O trabalho de diligência foi ininterrupto, começamos a buscar imagens no local e tentar refazer o caminho que os suspeitos teriam tomado, né? Ainda pela madrugada foi localizado a carteira da vítima, a alguns metros já do local do fato de apuração. Com mais imagens, continuamos nesse processo de tentar refazer o caminho percorrido pelos suspeitos. Mais adiante, ainda pela manhã do dia de hoje, nós localizamos o aparelho celular da vítima. E as imagens, então, de fato confirmavam, né, que realmente eram dois suspeitos. O fato trata-se de uma tentativa de latrocínio, isso restou notório também para nós e é importante a gente colocar aqui. Houve a subtração da carteira, que havia valores em reais, muito provavelmente R$250 que teriam sido subtraídos pelos autores, descartando-se com isso as outras linhas de investigação que também apareceram aí ao longo do dia. A partir das imagens, então, a gente conseguiu chegar a um local muito provável de vinculação desses suspeitos, então, com uma determinada residência ou apartamento também no Sudoeste. E aí o Dr. Douglas também pode complementar o que aconteceu a partir daí, né? Certo. Com base nisso, essas imagens que a gente fez, conseguiu vincular que esses indivíduos saíram aqui da região da QRSW3, aqui no Sudoeste, e foram em direção ao local onde ocorreram os fatos. E após o crime, retornaram pelo mesmo endereço e no local próximo onde o celular da vítima foi localizado, era endereço onde um dos autores estava passando uns dias, estava ali, na verdade ele estava na casa de um amigo, ele nem mora aqui no Sudoeste, ele mora no Cruzeiro. Então ele foi nesse local e o que aconteceu durante a dinâmica do fato em si? Segundo eles relataram em depoimento, foi feito esse roubo, né, do celular. Um dos indivíduos deu um mata-leão na vítima, enquanto o outro desferiu diversas facadas. Enquanto um estava dando as facadas, o outro conseguiu subtrair a carteira e o celular. E ambos, em depoimento, disseram que efetivamente nem conheciam a vítima, foi uma vítima escolhida a esmo, ali que eles verificaram no caminho que eles estavam andando, verificaram a vítima que estava sozinha, e então viram uma vítima potencial. Em razão disso, realizaram essa subtração e dispensaram o aparelho celular, tendo em vista que o próprio autor disse que dispensou porque saberia que aquele celular poderia ser rastreado, então ele mesmo descartou, imediatamente disse isso. A carteira foi localizada com os documentos, alguns cartões, ainda R$20, mas ele confessou que subtraiu a quantia de R$250. Em razão disso, conseguimos verificar que teria tido um outro esfaqueamento no local, aqui na região. Então esse fato nos chamou a atenção. Um outro roubo com esfaqueamento na região da 504, que é muito próximo de onde ocorreu o fato com o Gabriel. Então esse fato chamou a atenção da investigação, então levamos esse fato como um possível link entre os dois casos. E foi o que a investigação se comprovou. Quando essa vítima, suposta vítima desse segundo roubo, compareceu à delegacia para registrar uma ocorrência como vítima, ao ser entrevistado ele começou a apresentar diversas contradições e, por fim, acabou confessando que, na verdade, não tinha sido vítima de roubo e sim havia levado uma facada do próprio comparsa durante essa ação
durante a ação criminosa. Enquanto ele estava ali dando um mata-leão, um golpe de mata-leão na vítima, o outro autor ficou esfaqueando, a vítima tentando se desvencilhar, e durante isso ele levou facadas na perna. Então ele ficou lesionado na perna, foi para o hospital de base e, como ele mentiu na casa desse amigo, a mãe desse amigo levou para o hospital de base, teve atendimento e depois o conduziu à delegacia para o registro dessa ocorrência. E esse fato nos chamou a atenção porque não é normal, não é natural, não é uma situação que é comum, dois fatos tão graves numa região tão próxima, e com base na conversa que teve com ele, ele confessou a participação. Com base nisso, esse é um autor que é menor de idade, o encaminhamos à Delegacia da Criança e do Adolescente, onde ele ficou apreendido pela prática do crime de latrocínio tentado, e passamos a buscar o maior de idade. E tivemos informações com base na nossa inteligência, a inteligência da Polícia Civil agiu de maneira brilhante, em conjunto com a equipe toda aqui da 3ª DP, conseguimos localizar o autor maior de idade, um indivíduo de 19 anos, aqui na região do Cruzeiro, e realizamos a prisão agora no início da noite. Também, ao ser entrevistado, confessou a prática do crime, disse, inclusive, que já ia fugir para a região de Paracatu, porque eles viram somente hoje pela manhã quem era a vítima e a tamanha repercussão do caso. Por essa razão, ele já estava com 550 euros, que ele disse que pegou da mãe, e estava já se deslocando para a região de Paracatu, e a equipe conseguiu interceptá-lo e realizar a prisão. Família de classe média? Sim, um é morador aqui do Cruzeiro, o outro é morador do Sudoeste. Então a família são indivíduos, o menor de idade não ostenta passagem, nem o maior. Então são pessoas que não estavam voltadas à prática do crime. Disseram que a motivação é porque eles estavam tinham consumido muitas drogas e tinham combinado de assaltar, realizar um assalto aqui na região do Sudoeste. Agora o Dr. Peter vai ainda complementar antes das perguntas. E eles seguiram o Gabriel, eles estavam em um ponto esperando. Como que foi o momento da abordagem? Eles seguiram o Gabriel em um determinado ponto ou não? Nós conseguimos levantar que o Gabriel havia saído para fazer um lanche ali próximo também ao comércio, ali onde morava o Gabriel. Ao retornar para sua residência, então, ele passa a ser seguido pelos suspeitos, né? Os suspeitos, muito provavelmente, né, consideraram um alvo interessante para fazer a abordagem, enfim, seguiram ele por um determinado momento. O Gabriel, pelas imagens, transparece ter percebido um pouco do risco que corria, ele acelera o passo, mas um pouco mais adiante, então ele é abordado pelos suspeitos, né? Salienta-se assim que pelo depoimento de um dos autores, né, ele narra que o outro autor sequer teria anunciado o assalto, né? Ele já teria chegado de maneira bárbara esfaqueando o Gabriel, né? E aí sim, no momento seguinte, passaram a subtrair, e por certo o Gabriel também deve ter tentado esboçar uma reação, e os indivíduos aí sim então esfaquearam o Gabriel já mais de 10 vezes, pelo que a gente conseguiu identificar até o momento, né? Eles nem anunciaram o assalto, eles já chegaram agredindo o Gabriel. É a narrativa de um dos autores, né? Como relatado pelo Dr. Douglas, ao que parece, ambos os envolvidos estavam fazendo uso de drogas em momento pretérito ao fato, né? Então, palavras próprio de um dos suspeitos, né? Um deles teria chegado pilhado, né? E já chegou esfaqueando e tentando a subtração. Foi o maior. O maior foi o responsável por esfaquear e o outro segurou. Sim. Inclusive, em depoimento, o próprio autor maior até tentou tirar a participação do menor, disse que ele que realizou as facadas, e isso é um fato inequívoco, eles mesmos disseram, os dois são unânimes, que quem realizou as facadas foi o indivíduo maior, mas o indivíduo menor disse que realmente realizou esse golpe de mata-leão e subtraiu os objetos. Doutor Douglas, com essas informações que o senhor reuniu até agora, o senhor diria que o caso está concluído, o senhor esclareceu, ou ainda há outras linhas de investigação que serão checadas? Quer dizer, a motivação do crime está clara para a Polícia Civil? Eu queria saber se o senhor considera que o caso está resolvido. Sim, no caso presente nós temos a vítima, graças a Deus ainda em recuperação, vai se recuperar plenamente, a arma do crime,
a carteira subtraída, o celular subtraído, os 2 indivíduos que aparecem nas filmagens, a confissão dos 2, aparentemente o caso está para o lado do latrocínio tentado. Não há nada que nos leve, no presente momento, até o presente momento, a ter outro tipo de narrativa para esse caso. Doutor, só para recapitular. Sim, foi feita uma apreensão do menor na Delegacia da Criança e do Adolescente, e o maior vai ser feito ainda o procedimento aqui na 3ª DP, a prisão em flagrante pelo crime de latrocínio tentado, mas não descartamos ainda eventual participação de outras pessoas. O que nós temos hoje, de fato, nós trabalhamos com fatos, claro. Então nós temos filmagens, nós temos os autores que estão confessando o crime e que a motivação seria essa motivação financeira, um crime patrimonial como outro qualquer. Até os indagueiros se conheciam a vítima, se sabiam quem era, diz que não, que realmente viram aquela pessoa andando, um homem andando sozinho, e viram uma vítima potencial, e por isso eles tinham previamente combinado de realizar crimes ontem, no dia de ontem. Então eles tinham feito um acerto prévio para realizar roubos. E eles falaram por que o ódio, por que tanta facada, eles falaram isso? Eles não chegaram a falar por isso, mas o que leva a crer pelo fato de terem feito uso de muitas drogas, né? Eles estavam muito drogados, eles informaram isso, que tinham feito uso de Roupinol, então estavam em efeito de drogas, e por essa razão realizaram esse ato brutal aqui na nossa região. O menor tem passagem, né, doutor? Vocês chegaram neles através de denúncias, e onde foi mesmo que cada um deles foi preso? Bom, o menor, nós fizemos a investigação, como eu disse, dessa segunda tentativa de homicídio, de latrocínio, que acabou se mostrando falha. Então ele apareceu juntamente com a mãe desse amigo na delegacia para o registro dessa ocorrência de roubo. Só que a gente percebeu que aquela informação não estava... Sim, aqui na 3ª DP. Então percebemos que a história dele não fechava. O levamos ao local dos fatos para ele descrever a dinâmica, e nisso percebemos algumas incongruências. Ele demonstrou muitas contradições no seu depoimento. Por essa razão, e após algumas conversas com ele, apontando essas contradições, ele realmente confessou a participação no crime. Inicialmente ele estava negando, disse que não tinha nem sabia desse crime, e posteriormente ele afirmou que tinha participação e que teria sido motivação patrimonial mesmo. E o menor tem passagem? O menor tem passagem? Sobre o menor a gente não pode dar informações, isso é pela questão de sigilose. O maior não tinha passagem de crimes graves. A prisão do maior? E onde ele morava? O menor é de 17 anos, o maior 19 anos, e ambos agora vão responder, né, o menor perante a Vara da Infância e da Juventude e o maior perante a Vara do Tribunal do Júri de Brasília. Ari, então aí a gente já começa a entender como é que foi a história, o que levou esses 2 jovens, né, um de 19, que é o José Felipe Leite, de 19 anos, e o outro de 17. E aí a gente tem a informação, a gente recebeu depois a informação de que o José Felipe, de 19 anos, ele já tinha passado por clínica de reabilitação e, inclusive, já teve um problema na cidade onde ele morava também, de uma confusão, uma escola onde teria sido pego com uma faca, então, na escola onde ele estudava. Ou seja, parece que já era um rapaz problemático, né? Isso, Nicole. Bom, aqui em Brasília, como a gente ouviu o delegado dizendo, ele não tem passagens pela polícia. Só que exatamente isso. O maior de idade, o José Felipe, de 19 anos, ele é de Paracatu, em Minas Gerais. E por lá a gente tem justamente esse histórico conflituoso desse jovem lá em Paracatu, né? De acordo com informações, ele é dependente químico e já foi internado na clínica terapêutica de Paracatu, inclusive, para tentar se livrar do vício, ou seja, já é alguém que tem envolvimento desde cedo com as drogas, né? E talvez por isso tenha vindo para cá. A gente não sabe exatamente a motivação da mudança dele de Paracatu para Brasília, mas já é alguém então que está inserido nesse mundo. Tem também outros relatos de conflitos em escolas, enfim, na região onde ele vivia, e aqui em Brasília não tem passagens. O menor de idade,
dando também um panorama sobre ele, também, como eu disse, não tem nenhuma passagem, é inclusive, Nicole, menor aprendiz, ou seja, alguém que estuda, trabalha, aparentemente teria todas as condições de ter uma vida, um futuro promissor, mas que também, de acordo com os relatos da polícia, está envolvido com as drogas e por isso acabou sendo levado nesta quinta-feira a cometer esse crime juntamente com o José Felipe, de 19 anos. A gente percebe que são duas pessoas jovens, né, que poderiam aí ter bons futuros pela frente, em plenas condições de estudos, de trabalho, mas que pelo envolvimento com as drogas acabaram aí sendo levadas a essa tentativa de latrocínio. É isso, Ari. O que tranquiliza nosso coração agora é saber que o Gabriel, Ari trouxe boas notícias pra gente. Gabriel está se recuperando, a gente continua mandando energia positiva, muita oração pra ele, os dois presos. E agora, às 2h da tarde, daqui a pouco, acontece então a audiência de custódia desse menor. É claro que a gente está de cima acompanhando tudo pra trazer pra você. A Ari está no hospital onde o Gabriel, né, está internado, ainda na UTI. Qualquer novidade por aí, Ari, pode me chamar que a gente tá aqui até às 3 da tarde. Muito obrigada.